Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Agora de Lotus Clothmith EX da MST. Temos aqui o Shiva de Pavão, que é da CS Models, né, discípulo de Shaka, assim como o Agora de Lotus. Então a gente vai finalmente formar essa dupla aí para enfrentar o Ikki. Só que esse aqui é da CS Models. Renan, então é mais fácil esperar a CS Models lançar o Agora para eu comprar? Ou compro o Agora da MST e espero a MST lançar o Shiva para comprar? Mano, esquece isso. A MST só tá lançando o Agora porque a CS não lançou. E ainda tem muito Shiva ainda de pavão no mercado. Então não é interessante para a MST fazer um Shiva de pavão para não vender nada, né? Já que muita gente já comprou o Shiva de pavão da CS Models. Enfim, vamos ver como é que tá esse item, caixa feia demais aqui. E tá aí, ó, vamos ver primeiramente o corpo, ó. A gente vai ver melhor, mas já mostrando pra vocês aqui que é completamente diferente, ó. Engraçado. Já vamos falar sobre. Vemos aqui peças da armadura. Cara, não tem manual, será que eu vou saber montar isso daqui? Peças em plástico, emborrachada. Aqui o manto dele, bonito. Cabelo, que divide opiniões na coloração. Isso aqui que é coisa de doido. Não sei se dá pra ver, vocês verem aí, mas isso aqui tá extremamente pequeno. Eita ferro, já vou mostrar em detalhes pra vocês. Mãozinhas. E aqui a armadura. Eita, coloração, pensa numa coloração bonita, hein? Rapaz, isso aqui tá top. Um pezinho também, cara. A ilusão de ótica que a MST criou nesse item aqui é surreal. Vamos lá. Vou tirar aqui do blister pra gente olhar melhor. Segura aí. E tá aí, galera. Vamos ver tudo que acompanha a figura e muita coisa curiosa pra se falar aqui. Ó, o manto, vamos ver como é que isso funciona. Até um. Enfim, é simples, mas eu acho que fica funcional e tudo mais. Vamos ver. Cara, falando da armadura, completamente metal. A coloração tá um absurdo de linda. Ó, totalmente metal. Isso aqui é legal. A ombreira grandona de metal. Pô, maneiro pra caramba. Tem essa parte aqui da barriga, que é uma coloração diferente. Tá com um detalhezinho aqui de pintura bobo. Mas também de metal, a parte do abdômen. Protetores de punho também de metal. E aí, isso aqui, ó, que é diferente. Eles engrossaram o braço dele, né, para dar uma sensação que o item é mais forte. Então colocaram aqui a parte de pele, né, para poder engrossar o braço. Vou explicar melhor quando estiver montado. E tem as partes aqui emborrachadas que seria o tecido, igual o Shiva de pavão, né, que é essa parte aqui. Com uma quantidade absurda de mão, as mesmas mãos do Shaka, né, aquelas poses mais legais, né? Uma coloração, uma pintura meio de qualquer jeito, mas enfim, representa bem. Dando destaque aqui para a ombreira, também metal, olha que maneiro, cara, isso aqui é bacana pra caramba. E o elmozinho aqui que tá com encaixe pro cabelo e tudo mais. E aí, vamos falar, cara, da Head Sculpt. Isso é coisa de doido. Isso daqui, galera, vocês não vão conseguir ver, a não ser que eu coloque uma comparação do lado. Isso aqui é minúsculo, minúsculo. Olha isso. Deixa eu tirar aqui para mostrar melhor para vocês. Olha o tamanho dessas faces, que minúsculo. Renan, que já acha isso? O que acontece? O Agora de Lotus ele é muito maior que o Shiva ou os outros cavaleiros normais, né? Ele é mais fortão, ele é estilo um Aldebaran. Só que eu acho que não chega a ser tão forte quanto o Aldebaran. Ele fica entre os cavaleiros normais ali e o Aldebaran. Então ele é maior. E, cara, a MST não tem esse corpo intermediário, igual, por exemplo, a GT criou o Ban de Leão Menor, um corpo intermediário entre o EX normal e o X do Aldebaran. A MST não tem esse corpo. E aí o que ela fez? Ela diminuiu a cabeça para aumentar a escala do item. O corpo é o mesmo do EX, mesmo tamanho, só que
Aí, ó, só que o braço é o pequenininho, é o dos Bronze Boys, né? Para até aumentar essa característica, dar essa ilusão, né, de escala menor, quer dizer, de um item mais forte, né, diminuindo a escala. E como eles diminuíram a cabeça, tá parecendo que o corpo é mais forte. Por motivos óbvios, né? Quando diminui a cabeça, eles diminuem a escala e o corpo sendo grande, parece que o item é fortão. Então a MST criou essa ilusão de ótica. Até o pé é fininho, ó. Caiu até o cabelo aqui que tá solto. Até o pé é fininho, diferente, dando destaque para o corpo também. Ou seja, ele não é um corpo mais forte, e aí eles diminuíram a cabeça para parecer que esse personagem é mais forte. Vamos ver como é que esse item vai se sair montado. Eu ainda não consigo criticar. Vamos lá. Então, mas mesmo as faces sendo pequenininha, está maravilhosa. Não a boca, porque a boca o MST não sabe fazer muito bem, então esse sorriso saiu mais ou menos. Olha lá. Um tracinho ré e besta, mas tá pequenininho. E pro tamanho que tá, até que tá legal. Aqui, ó. Expressão de ataque. De qualquer forma, a parte do olho, só a boca que tá mais ou menos. Mas aqui, a parte da boca, essa série aqui tá espetacular. Nível altíssimo da MST. O cabelo não tem o cabelo para usar sem elmo. Então fica assim, meio solto. Por falar em cabelo, muita gente reclamou por estar rosa demais. E sim, de fato, parece estar mais rosa. Só que eu não vou reclamar disso porque uma releitura uma interpretação da MST, digamos assim. Por que eu falo isso? Deixa eu pegar o Shiva aqui. O Shiva, por exemplo, eu vou citar ele como exemplo, ele tem o cabelo bem escuro e a coloração, né, o brilho, é um verde. E aí a CS Models, para não fazer uma coloração muito escura, ela pegou a coloração do brilho, né, e colocou esse verde aqui, né, que é da cor do brilho. E a MST fez o mesmo. Ela interpretou a coloração ali do brilho do cabelo, essa parte mais clara, que seria a cor real do item, e não essa parte mais escurecida aí, como se fosse a sombra. Então, é uma interpretação, é uma coloração ali que aparece no anime, né? Só que aparece mais a outra cor, que é da sombra. Então, é uma cor que a MST escolheu que eu não vou criticar, não. Poderia ser um pouquinho mais escuro? Poderia. Mas, enfim, é a cor que a MST escolheu. E aí vamos falar do corpo. O corpo, ó, como eu disse aqui, a parte desse encaixe de armadura é bem fino. E aí com isso aqui vai ficar mais grosso. Né? Vai engrossar aqui a parte do braço. Vamos ver como é que isso vai ficar. Tá uma loucura. E aí o corpo é diferente, por quê? Porque ao invés do bíceps, colocou essa parte que seria tecido, ao invés da pecinha do bíceps. A coxa trocou também. E a canela também trocou, colocando... Eita, até saiu aqui. Colocando essa canela diferente aqui, ó. Enfim, o joelho vai ser a continuação do tecido aqui. Gente, que babado é esse? Como é que é isso, gente? Ah, encaixa por aqui, por baixo. Enfim, quando eu estiver fazendo a montagem eu vejo. E é isso, a articulação, a qualidade do corpo tá maravilhosa, nada se mexe. Bem rígido. E é isso. Vamos fazer a montagem dele. Ah, tem aqui o que eu esqueci de falar, o colarzinho aqui, bem simples, qualidade bem meia boca. Mas é isso. E agora vamos para a montagem para a gente conseguir falar melhor sobre o item. Vamos lá.
E tá aí, meus amigos, item montado. E olha que design elegante esse bicho aqui tem, hein? Nossa, cara, que maneiro. Ó, montagem perfeita. Nível técnico muito bom. Mil vezes melhor que o Shiva de pavão da CS Models, que o meu tá todo colado. Essa saia aqui, e não tem um bom caimento essa saia, enfim. Cara, muito melhor. Aqui nada vai ficar caindo. O encaixe aqui da parte de tecido com a armadura é muito firme. E, cara, montagem 10/10, galera. E vamos concluir aqui, já que não tem opções de usar sem o elmo, já vamos concluir a montagem aqui toda. Deixa eu só ver como é que encaixa isso daqui. Ó, o elmo encaixa nessa franja aqui. E aí é um pouquinho difícil porque essa parte aqui tem que vir para fora, essa parte do elmo levantado. E aí é um pouquinho difícil fazer isso. Tem que pegar o cabelo e tentar jogar para trás aqui, mesmo ele estando na frente, e foi. E agora encaixa o cabelo aqui. E nesse vãozinho você coloca o restante da franja. Mas aí o encaixe não tá bom. Ah, mas foi. Ó, e é isso. Ficou bom. Ajustei aqui. Apertei bastante. Ficou legal. Essa franja sai com facilidade. Mas encaixa tão fácil quanto e fica aí, ó. Não vai ficar caindo, sabe? Então tá aí. Poderia ser melhor, óbvio, mas enfim, funcional. E aí vamos botar o cordãozinho nele aqui. E enfiar aqui a cabeça. Eita! Na moral, tu é doido, bicho! Cara, que espetacular! Em beleza, é um dos itens mais bonitos que já passou aqui. Né? Sem colocar nenhum do lado, para fazer comparação de escala e tudo mais. Isso aqui tá maravilhoso. Cara, que item bonito. Que item bonito. Agora vamos ver referente aqui o Shiva de pavão. Cara, é bem estranho colocando do lado. Porque parece que ele é grande e menor ao mesmo tempo. Parece que é maior e menor ao mesmo tempo que o Shiva. Ficou estranho, cara. Assim, colocando do lado. Assim, parece até que é uma outra escala, né? Uma escala menor que Clothmith X, tipo um 1/12. A Clothmith X é maior que 1/12. Então esse aqui parece um 1/12, por exemplo. Sozinho é maravilhoso. Agora do lado do Shiva, pelo fato de eles estarem no mesmo tamanho, sei lá, causa uma estranheza, mas enfim, ainda combina aí na coleção. Colocando, por exemplo, ali do lado do Shaka, ó. Olha lá, o Shaka parece que tá maior que ele, pô. É meio estranho. A peça é lindíssima, a escala que tá errada. E tipo o Toguro SH Figuarte, por exemplo, até para você ver, até a Bandai faz essas coisas. Esse aqui é inspirado na Bandai. O Toguro é a mesma coisa, SH Figuarte do Yu Yu Hakusho, né? Então essa é a sensação, né? Que poderia ser maior, mas a peça tá linda. Enfim, vamos colocar o manto dele, que eu não faço a mínima ideia de como eu vou fazer isso. Então vamos lá, vamos pegar ele assim. Vou ter que tirar a cabeça de novo e essa ombreira. E aí, por baixo desse braço aqui, aí dá umas giradas assim. E eu acho que é isso. Aqui, ó, achei um jeito aqui. Peguei essa pontinha aqui e travei ela aqui. Essa pontinha aqui, porque aí eu pego, ela já fica franzindo aqui, pego a parte de trás e jogo para frente. E aí fica top. Vamos lá. Travei a combeira, peguei a parte de trás e joguei. Ah, ficou legalzinho. Acho que dá para fazer algo melhor, mas vou ter que desenvolver alguma técnica. Mas de qualquer forma, franzidinho assim, ficou legal. Ó, pegando, tapando o outro braço. E aí fica show. Vamos botar aqui o cordão.
E agora sim. Nossa! Tu é doido, bicho! Que espetacular, macho! Aí, na moral, só faltaria a escala ser perfeita, né? Pra poder a MST tirar onda aqui. A MST, se fizesse dessa forma, a MST iria merecer um prêmio por ter feito esse item, porque é maravilhoso, mas essas têm essa questão aí de colocar um do lado do outro, parecer uma figura meio, enfim, diferente. Ah, mas nem tanto, tá, galera? Eu falo assim, é só pra exigindo demais. Porque isso aqui tá lindo, cara. Tá maravilhoso. Mas, de fato, o rostinho pequenininho ali tá parecendo que é outra escala. É uma figura praticamente perfeita, mas, pô, com um defeito horrível, digamos assim. Então, maravilhoso, maravilhoso, cara. Isso aqui tá doido, bicho. Agora eu vou fazer o seguinte. Take de pose e em breve as considerações finais. Vamos lá. E tá aí, galera. Pra finalizar o vídeo, coloquei o Shiva de pavão aqui e o Aldebaran de touro do lado do Agora pra gente falar um pouco mais sobre a altura dele. Ó, o Aldebaran, pra você ver, é bem mais alto que o Shiva e o Agora, né? Tá bem mais alto, bem mais forte, encorpado. Enfim, eu acho que esse corpo é muito grande ainda pro Agora. Teria que ser um intermediário ali. Né? Porque a gente vê no anime que o Agora é muito maior que o Shiva. Mas acho que não tanto, sabe? Para mim o Aldebaran ainda tá gigantesco aqui do lado deles. Então eu acho que teria que ser intermédio. Mas para ser sincero para vocês, ó, vamos usar como exemplo aqui, tirar o Aldebaran e colocar o Moses de baleia, que é o mesmo corpo do Aldebaran de touro. Por que eu estou citando o Moses de baleia? Porque o Moses de baleia eu também não acho que seja o corpo do Aldebaran. E mesmo assim ele combinou ali com o corpo do Aldebaran. Tá? Ele combinou. Eu acho que ele é da mesma estatura ali e força do Agora, por exemplo. A mesma característica de rosto, né? Esse rosto mais marcado, mais bruto, né? Com nariz grande. Então o Agora, ele tem essa característica ali que tem o Aldebaran, que tem o Moses de baleia. Mas, enfim, então por isso que eu acho que ele se encaixaria ainda no corpo grande, mesmo achando que o corpo grande não era o ideal para ele. Né? Assim como o Moses de baleia ficou lindo aqui nesse corpo. Já destacamos ali sobre a altura, eu vou deixar aqui o Shaka do lado dele, tá? Que eu vou falar uma coisinha depois aqui. Então vamos lá, vamos para as considerações finais aqui do Agora. Peça individual de plástico. Plástico não tem nada, tem borracha, né, que simula esses tecidos aqui, o resto é tudo de metal. A pintura é excelente, veio alguns problemas na minha peça sim, né, por exemplo, um pontinho pequenininho na parte ali do abdômen e essa parte aqui do braço também veio descascado. Mas assim, dois detalhezinhos que costumam vir em qualquer Clothmith, até mesmo na Bandai.
Tá? Então não vou tirar ponto de dois detalhezinhos, porque pode variar de peça para peça. Na sua peça pode vir perfeita. Então não vou tirar ponto aqui. Então, para mim, pintura é 5 estrelas. Não tenho nada a declarar não. Aqui a coloração tá linda. Tá muito bom. Até a mesma cor do cabelo, para mim tá aceitável. Nada demais. E é isso. A montagem é excelente. Nada a declarar também. 5 estrelas. Head Sculpt. Ela é muito boa, tá? Eu não vou tirar ponta aqui da cabeça pequena agora. Vou tirar no tamanho geral da figure, né? Da escala geral. Porque a cabeça aqui está praticamente perfeita. Eu acho que a boca, algumas expressões ali veio... A boca não é 100%. Enfim, e além de não vir uma opção de cabelos para não usar o elmo. É óbvio que no anime não aparece ele sem elmo, mas vale a pena destacar isso. Eu acho que a qualidade geral da Head Sculpt é 4. 4 significa que é uma Head Sculpt praticamente perfeita, mas que erra em um detalhezinho ou outro. Então, 4 estrelas para mim. O design, aí sim, aí pega. Porque, tipo assim, a figura é perfeita. Uma armadura complexa pra caramba. Então, tipo assim, perfeito. Mas, cara, descer a escala para poder fazer um item legal, não sei se seria o ideal. Então, eu vou tirar dessa parte do design somente 1 estrela. Porque ainda é um figure espetacular. Se aumentasse o item, ele deixasse igual o Debaran, iria ficar caro pra caramba. O erro é grotesco pra caramba. Mas, cara, ali na coleção, acho que vai representar bem, cara. Não tenho por que não comprar por causa desse tamanho dele, não. Entendeu? Mas, infelizmente, não vai ganhar 5. Acho que tirar um ponto dessa parte aí, até tô sendo bonzinho demais. Ah, tem meio ponto aí para tirar também. Infelizmente, vocês viram ali a pose da Lot, ele sentado. Só que eu tive que remover, desencaixar isso daqui e colocar apoiado. Não é igual o Shaka. O Shaka ele tem um sistema de articulação nessa parte do cinto aqui que permite ele ele sentar. Olha como é que é. Oxe, meu Deus. Ó, você consegue subir bastante essa peça aqui por causa dessa articulação para poder fazer a pose da Lotus. Aqui na parte da frente também tem uma articulação muito legal para você conseguir fazer qualquer tipo de movimentação. Porém, do Agro não dá para fazer isso não. É uma mão de Lego super simples. Se você aumentar um pouquinho, ele cai. E tipo assim, na animação aparece ele fazendo a pose da Lotus, então seria interessante demais ter algum tipo de articulação para esse cinto melhor do que essa atual. Mas por conta disso aí eu só vou tirar meio ponto. Então por causa dessa altura dele e da articulação do cinto, ele vai ganhar na parte do design 3,5. Deixa eu endireitar o Shaka aqui. Essa articulação do Shaka é muito boa, cara. E a originalidade é 5 estrelas porque é um item único, não é cópia de nada. Enfim, a MST mandou bem fazer essa peça aqui do zero. Então, galera, a nota é 9. Nota altíssima para o padrão da MST. Realmente uma obra-prima, só que merecia um pouco mais de atenção, fazia ali na escala maior. Mas enfim, a MST deu um jeito disso aqui ficar bom, mesmo no corpo pequeno. Não é igual o Aracne de Tarântula da CS Models, que não fez nem essa ilusão de ótica aí para que o boneco ficasse bom. Ficou horrível, enfim. Esse daqui, de qualquer forma, é um ótimo item que eu recomendo demais. E vou deixar o link para a compra na descrição do vídeo e nos comentários fixados para você também comprar. Agora compra, porque, rapaz, esse item aqui, quando sumir, vai ficar caro demais. Porque o pessoal gostou muito dessa peça, então tá vendendo bastante. Tá aí minha coleção de Cavaleiros de Prata atualizada até então. Muito item e bastante item legal. A coleção de Cavaleiros de Prata voltou a ter uma movimentação, né, e voltou bem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dá uma olhada na descrição do vídeo, que lá tem vários links. Tem link do grupo do Dioramas Reviews, tem link do meu grupo de ofertas, onde você encontra ali as melhores ofertas para comprar seu Cloth Myth ou Action Figure, dica de loja, ensino como comprar nas lojas e tudo mais. Vale a pena entrar. Tem grupo de sorteio, dá uma olhada lá. Então é isso, galera. Comenta, deixa o like, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!